Olá! Esse é um vídeo para o 8º ano, matéria de artes, volume 3. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, eu sou a Prof. Júlia e hoje vamos falar sobre os grandes festivais de música. Gente, vocês não têm noção como eu tô feliz de dar essa aula, é uma das minhas matérias favoritas, música brasileira nos anos 60, eu estou animada. Antes da gente entrar no assunto dos festivais de música no Brasil, eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. Vocês já pararam para pensar como é que foi a produção artística no Brasil nos anos 60, principalmente na música? Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido histórias dos seus pais, dos seus avós ou de algum tio que viveu durante essa época de como era ouvir música e que tipo de música estava disponível. Como vocês acham que a ditadura militar dos anos 60 e 70 no Brasil afetou a produção artística? Durante o período de ditadura militar no Brasil, a liberdade de expressão do povo brasileiro foi diretamente afetada. Tudo que estava sendo produzido de música no Brasil nessa época passava por um filtro de censura extremamente rigoroso. Isso acabou fazendo com que vários artistas fossem exilados do país. Por causa dessa censura, muitos artistas contavam com a sua criatividade para esconder letras de crítica à ditadura sem passarem pela censura. Um ótimo exemplo de uma letra que parece inofensiva, mas que na verdade tem uma forte crítica, que poucas pessoas sabem, é a música chamada Menina Manhã de Manhã, do Tom Zé. Escutem essa música e prestem atenção na letra. De início ela parece uma música que fala apenas sobre alegria, mas se a gente colocar isso no contexto da ditadura militar, ela carrega uma crítica bem forte. O ano de 1967 no Brasil foi muito marcante para a música. Surgiu o movimento tropicalismo. Para definir o que foi esse movimento dentro da música, podemos juntar a bossa nova, que estava ocorrendo no Brasil nessa época, com os sons que vinham do exterior, dos Estados Unidos, o jazz e o rock principalmente. Até então, as músicas de bossa nova e samba não tinham guitarra elétrica. O tropicalismo também seguia mais ou menos na mesma onda do que conversamos sobre a aula passada, sobre o antropofagismo, onde o artista brasileiro pega essa cultura que vem de fora, devora ele e traz a cultura genuinamente brasileira. O nome desse movimento surgiu a partir de uma obra de arte do artista brasileiro Hélio Oiticica. O Oiticica fez a obra Tropicália, que era um ambiente onde as pessoas podiam entrar que remetia a coisas da cultura brasileira. Então nessa obra você entrava descalço, podia pisar na areia, nas pedras, haviam televisões em várias partes da obra. Você passava por corredores e salas e tudo cheio de plantas e cores muito vibrantes, muito brasileiras. Essa obra tocou muito Caetano Veloso, que escreveu a música Tropicália, e aí surgiu o movimento. Os principais artistas e bandas da Tropicália eram
Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes. Foi no Festival de Música Popular Brasileira de 1967 que Gilberto Gil chamou Os Mutantes para tocar com ele. Esse tipo de festival trazia uma aproximação maior do público com os artistas, porque era muito comum o público vaiar ou aplaudir muito durante apresentações, deixando bem claro o que eles achavam sobre as mudanças que estavam ocorrendo sobre a bossa nova. A música popular brasileira, que até então era bem tradicional, estava passando por várias transformações. Por um lado, havíamos ainda o samba mais tradicional, tocado por Chico Buarque, como no exemplo de Roda Viva. E também artistas de vanguarda. Aqui eu tenho o vinil dos Mutantes, que eu gosto muito. E durante essa época, nos anos 60, 70, a população brasileira tinha acesso à música apenas pela rádio ou por vinil. Cada lado tem em torno de 5 músicas, dependendo da sua duração. E para pular de faixa, é preciso pegar a agulha e mudá-la ou esperar a música passar. Quando acaba a faixa, você mesmo tem que tirar o vinil e colocar ele de volta, do outro lado. Aqui eu trouxe como exemplo também um vinil do Chico Buarque. Esse já não é da mesma época, é dos anos 80, porém é interessante ver a diferença da estética entre uma música mais tradicional, de samba, e algo mais do Tropicália, mais pro psicodélico, que traz referências do rock europeu, junto com o som brasileiro. Apesar do público ter estranhado o som alto, estridente da guitarra no meio do samba, algo tão tradicional, aos poucos eles foram entendendo a ideia do tropicalismo e isso foi se difundindo em outros estilos musicais. Hoje em dia, podemos dizer que tudo que escutamos de rock brasileiro temos graças a esse grupo de artistas que teve a coragem de trazer essas influências e trabalhar com um som verdadeiramente brasileiro. Foi a verdadeira antropofagia dentro da música. E aí, agora que aprendemos sobre a música brasileira dos anos 60 e os festivais de música no Brasil, vamos fazer a nossa atividade? Da página 25, eu quero que vocês respondam a pergunta número 1. Ela diz: depois do que aprendemos sobre os festivais de música popular brasileira, restam apenas algumas perguntas. De que a MPB atual é formada? Quais são alguns dos artistas que você consideraria como expoentes da MPB contemporânea? Por quais razões musicais e comerciais esses artistas se destacam? Então, nessa questão, eu quero que vocês analisem que tipo de artista de MPB que vocês escutam hoje. Quais que tocam mais na rádio? Quais artistas da MPB contemporânea vocês veem na televisão hoje?
Depois de anotar os principais artistas contemporâneos da MPB e os principais motivos pelo qual eles se destacam, eu quero que você volte para a página 24 e analise parte da letra da música do Chico Buarque, Roda Viva. Eu anexei o vídeo do festival de 67, onde ele toca essa música, para vocês ouvirem. Ouça essa e outras músicas da época e agora faça uma comparação. As músicas que vocês escutam hoje sofrem por algum tipo de censura? Se sim, quais? E vocês acham que as diferenças que vocês encontram no MPB dos anos 60 e 70 e do MPB contemporâneo têm a ver com as diferenças na censura? Ou isso é irrelevante? Após tirar as suas conclusões, gostaria que vocês conversassem com pessoas de outra geração. Podem ser seus pais, seus avós, seus tios. Ligue para eles e pergunte a opinião deles. Qual é a diferença da música dos anos 70 brasileira e a música de hoje, na visão deles? Anote a resposta das pessoas e compare com as suas. Analise as músicas e tire conclusões finais. Até a próxima aula!